Olá, companheiros e companheiras aí, a todos ligados na programação da Causa Operária TV e do canal Internacionalismo. Aqui quem fala é César Chenhot. Nós estamos começando mais um Mundo em uma Hora e hoje nós vamos tratar aí das eleições que estão acontecendo no Chile, eleições que levaram aí ao segundo turno das eleições. Um candidato de extrema-direita, José Antônio Kast, e um candidato de esquerda aí, Gabriel Boric, que nós vamos discutir aí quem é Gabriel Boric, como ele chegou ao segundo turno das eleições, né? Discutir a questão das mobilizações no Chile e tudo mais. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de pedir aí para os companheiros contribuírem, né, com a Causa Operária TV, esse canal de esquerda aí que não depende aí da imprensa golpista, não depende de banqueiro, não depende de burguês, depende apenas aí do trabalhador, depende de você que está escutando aí esse podcast. Gostaria de pedir para o companheiro aí, para a companheira que estiver assistindo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, compartilhar esse podcast aí com todos os seus amigos em todas as suas redes sociais e também curtir o canal, se inscrever no canal Internacionalismo, canal dedicado às matérias aí do mundo do Partido da Causa Operária. Companheiros, queria também chamar vocês a não só se inscrever, mas tornarem-se membros da Causa Operária TV, uma forma de contribuir, de colocar dinheiro aí na imprensa operária, na imprensa daqueles que vão fazer a revolução operária no Brasil. Bom, vamos começar aí nosso tema de hoje, né? Só para fazer um comentário para não deixar o Thiago Assad triste, né? Infelizmente, nós tivemos uma desgraça aí que aconteceu na América Latina, né? Que foi a vitória daquele time que eu não ouso falar o nome na Libertadores, mas gostaria de dar os parabéns aí ao Thiago Assad, que ficou super contente com a vitória do Palmeiras aí. Parabéns, Assad. Não vamos mais tocar no assunto por um bom tempo. Mas, voltando aí ao que interessa de verdade, né? Porque essas coisas ninguém quer saber. Galo! Vamos começar. É o único preto e branco que vai ganhar alguma coisa esse ano. O Galo, né? No caso. Infelizmente, meu time não vai ganhar nada. Mas, enfim. Vamos começar a falar sobre o Boric, né? Na matéria do JCO 1189, aí, para quem quiser também, assine o nosso jornal, o Jornal Causa Operária, militante número 1 do Partido da Causa Operária, né? Estamos aí com uma campanha de assinatura muito interessante, né? Você pode ler aí do seu tablet, do seu celular, do seu computador, o Jornal da Causa Operária agora. Assine o Jornal da Causa Operária, tem uma matéria sobre o Chile aí, mais especificamente sobre o Gabriel Boric, né? Nessa matéria tem algumas similitudes aí, nem sei se essa palavra existe, mas eu acho que sim, similitudes entre... Qual é o título da matéria mesmo? César sabe. Eu não me lembro o título da matéria. deixa eu confirmar aqui o título da matéria, mas é sobre o Chile, né, gente? É a matéria principal da página do nosso caderno de internacional, e ela está tratando justamente desse candidato de esquerda aqui, que vem sendo apresentado pela imprensa latino-americana, de um modo geral, como um dos extremos, junto com o outro candidato da extrema-direita, o advogado José Antônio Kast. Estamos falando aqui de um... desculpa, pode falar, Dani. Não, só falar que o título da matéria é bom para o pessoal entender o que a gente vai falar, que o título da matéria é Chile, eleições feitas para a direita vencer. Exatamente. As similitudes que eu ia falar aí é que esse candidato, Gabriel Boric, né, se vocês façam o seguinte exercício, abram duas abas aí do Google Imagens e em uma você digita Gabriel Boric. Na segunda você digita o nome de um candidato da esquerda que também tem as iniciais G e B. Ó, Curiosamente, não vou citar o nome, você provavelmente conseguirá saber
com algum esforço mental, você vai conseguir descobrir quem é GB. E aí você digita em um o nome do Gabriel Boric, no outro, isso daí. Aí você vai ver que ambos são brancos, né? Vamos ser um pouco identitário aqui. Ambos são brancos, têm a mesma estatura, a barba muito parecida. A diferença é que um fala espanhol, o outro português, um usa óculos, o outro não. São as grandes diferenças aí. Até o jeito de se expressar, se você pegar um vídeo do Gabriel Boric, o jeito de se expressar um pouco assim, lembra do Guilherme Boulos. Acabei falando, né? O nome. Opa! Mas é um paralelo muito grande entre os dois, não é só a gente que fala isso, viu? A gente vai, ao longo do programa aí, o Roberto vai falar de uma revista internacional, conceituadíssima aí dentro da esquerda, que também fala a mesma coisa. Bom, vamos começar falando aí sobre quem é Gabriel Boric, de que partido ele é, onde ele vive, o que ele come, e qual é a sua equipe econômica e suas relações aí internacionais. Primeiro, eu acho que a gente devia falar que já aconteceu a primeira votação, né, o primeiro turno, e que o José Antônio Castro recebeu 27,91% e o Boric recebeu 25,83%. Né? Chegamos, esse é o ponto que a gente está agora. E agora também tem que falar que essa é a primeira pesquisa, né, que foi feita e saiu hoje, né, agora, depois da vitória do Cast no primeiro turno, né, a preferência do eleitorado, né, e o Boric, que eu acho que o correto deve ser Boric mesmo, porque ele é descendente aí de eslavos, né, então ele tem ali, ele obteria, se fosse hoje as eleições, 40,4% das preferências contra 24,5%, né, do Partido Republicano, né? Então fizeram uma frente ampla, né, com vários partidos, né, que compõem o parlamento, né, e o Boric ele tá em primeiro lugar em várias regiões e vários lugares, né? Mas a gente quer aqui discutir, né, no final, quem vai vencer de fato esse pleito, né? Se é a esquerda mesmo ou se é a direita. Né? Não sabemos se o Boric vai ganhar. O Boric ele pode até ganhar, mas será que a esquerda vai ganhar? O Boric começou como liderança estudantil, né? Ele estudou advocacia na Universidade do Chile. Ele era parte do movimento Esquerda Autônoma e depois ele foi deputado. Mas a liderança dele nessa eleição, o segundo lugar, foi uma surpresa, né? Porque o candidato da esquerda era outro, né? Então, mas uma coisa só sobre esse histórico dele, que eu acho que já é uma coisa reveladora, porque ele começa assim, ganhar alguma relevância, ele começa a ser muito aclamado assim pela imprensa chilena, em meio a protestos que tiveram lá no Chile no ano de 2011, cujo centro de insatisfação na época eram os estudantes lutando lá por uma universidade gratuita. O Chile ele não tem um sistema, ele tem o modelo de ensino superior muito defendido aqui pela direita, inclusive por setores mais malucos da esquerda que defendem que o ensino superior seja pago. Isso é uma política que se encontra muito desenvolvida no Chile e a universidade é caríssima lá. O que fez com que houvesse esse levante entre os estudantes naquele ano. O Chile que é o... continua. Só colocando aqui, o tema, então, na época era a universidade pública e gratuita. Eles não conseguiram isso, olha que interessante. Mas esse Boric, ele acabou despontando como grande liderança estudantil na época, apesar dos estudantes não terem ganhado nada, até hoje, não terem ganho essa reivindicação, mas de qualquer forma ele ganhou bastante, porque durante todo aquele processo de mobilização lá, ele ganha essa projeção. Em 2013, ele é eleito aqui deputado na Câmara
no Congresso chileno. E desde então ele é um parlamentar muito adaptado aqui ao regime, ganhando ali todas as benefícios todos os privilégios, né, que são garantidos a esse setor carreirista da esquerda, sem que os estudantes tenham ganho nada com aquelas mobilizações, né, tenham sido instrumentos aqui de sofrido uma derrota, na verdade, com aquela mobilização que também não conseguiu ainda, nem agora com as mobilizações de 2019 para cá, conseguiram a obtenção dessa reivindicação, né? Só para a gente saber de onde que surge o Boric, né? E lembrando que o Chile era o laboratório do neoliberalismo, né? Então, o tempo inteiro a gente vai estar lidando com como o Chile vai sair desse buraco que foi enfiado pelo Pinochet e a política no neoliberalismo dos Chicago Boys. Uma coisa sobre isso, levantando aqui a bola aqui para o companheiro Roberto cortar, mas outra coisa interessante que apareceu nessa campanha é que ele, durante todo o período eleitoral, ele estava lembrando que o Chile foi o berço do neoliberalismo, né, onde começa esse programa econômico do imperialismo, né, de duríssimos ataques contra a população pobre e os países atrasados, sobretudo. E ele vai fazer toda essa demagogia, né, que ainda que no campo da política externa, a gente vai falar mais depois, ele tem muitas similaridades, mas ele vai dizer que na economia ele é completamente diferente, contrário ao neoliberalismo, mas você que pesquisou bastante essa parte, Roberto, é isso mesmo? Então, o Boric, ele faz parte de um movimento chamado Revolução Democrática, ou Revolução Democrática, onde apareceram várias personalidades ali, entre meios a esse projeto, lideranças estudantis como ele, como o Boric, que tinha essa pauta, mas integrando uma série de organizações e pessoas que tinham interesses diversos, porque o Chile, como um país ultraliberal, eu digo ultra porque ele é o país, como a Adriana colocou, né? São muitos anos, né? Foi o primeiro país a viver uma experiência real, né? do chamado neoliberalismo, antes mesmo até da Margaret Thatcher e o Reagan fazer o neoliberalismo. Então, essa situação essa ferida que não se cicatriza, né, não se fica aberta, isso vai fazendo com que esses movimentos se tornem muito difusos. Então, quando chega em 2019, você tem as grandes manifestações no Chile, né, onde vão ser situações de profunda, quase de forma insurgente, contra o regime do Piñera, que é um regime que dá continuidade ao Pinochet, né, em termos militares e tal. E nesse movimento todo, você tem a esquerda, né, que vai avançar significativamente entre as fileiras mais populares, né? E aí você tem o Raduy como principal liderança nesse campo, né, que é o Partido Comunista do Chile, né, PCCH, né, no final, Hzinho, do Chile, não é um partido com uma característica nem parecida com os partidos nossos, mas ainda assim um partido que tinha uma condição de mais liderança e protagonismo em termos de esquerda, porque o Raduy se posicionou, né, apesar de ter apoiado a Bachelet, se posicionou em favor da Venezuela, se posicionou em favor de Honduras e tal, etc. Só que, assim, para a gente dar seguimento aqui, ele vai depois formar, nesse contexto de 2019, a chamada Frente Ampla, né, e a criação do partido anteriormente, em 2018, chamado Convergência Social, ou Convergência Social, né, que é um partido completamente identitário. Tá? Eu quero ser breve aqui, vou passar para vocês, mas comentando aqui que as principais pautas deles, né, a principal pauta do partido é a Frente Diversidade, né, de Gênero. Essa é a principal campanha deles, né?
não tem um programa nacionalista. Então, aquele nacionalismo de universidade, de falar de conta de, né, vamos dizer assim, universidade pública, acabou caindo por terra dentro desse partido. Bom, só para lembrar, o Boric foi eleito em 2017, né, como deputado, para que ninguém pense aí que ele tenha sido eleito para a Assembleia Constituinte. Ele é um deputado anterior, deputado que chegou ao Congresso 2 anos, pelo menos, antes da explosão que teve no Chile em 2019, com as mobilizações aí dos trabalhadores que saíram às ruas contra o governo Pinheiro. Bom, queria já entrar aí, já adiantar, né? Eu acredito que Roberto vai ter muita informação sobre isso daí, né? Mas os demais companheiros também. As relações aí do Boric, a equipe, né, econômica que o Boric vem montando para o seu governo, caso ele seja eleito, né? Quais as relações que elas têm. Vamos falar bastante sobre isso daí. Antes disso, só queria comentar que uma dessas relações que ele tem é com um eu, como sempre, esqueci o nome do cara, ele é ex-sócio da empresa Notco, uma empresa que a gente já destacou na semana passada, antes no último programa, né? Vegana, né? Como? Uma empresa de produtos veganos. Exatamente, uma empresa de produtos veganos, que esse cara tentou levar ele para a Endeavor, uma organização imperialista, né, que tenta promover empreendedores e tudo mais, essa coisa toda, empreendedorismo, a desburocratização do Estado, né, ou seja, destruição do Estado Nacional dos Países Oprimidos em benefício dos grandes empresários norte-americanos e europeus, né. Ele guarda bastante relação com essa empresa, com a Notco, não com a empresa em si, mas com um ex-sócio, que até faz parte da campanha dele. Infelizmente, aqui, eu fiz o serviço de fechar aqui a página onde estava o nome do cara. Zamorra. Como? Zamorra. Esse mesmo. Qual que é o primeiro nome dele? Estou tentando achar aqui. Bom, essa seria aí a primeira Pablo Zamora. Como? O primeiro de muitas relações estranhas dele, né? O primeiro de muitas relações muito esquisitas. Esse Pablo Zamora, que é um cara aí dessa empresa, né, dessa Notco, que é uma empresa muito estranha também, uma empresa chilena que conseguiu ter produtos lançados aqui no Brasil e nos Estados Unidos, uma coisa que no Chile é muito difícil de acontecer, uma empresa alcançar esse porte, né, de conseguir ter uma penetração em outros lugares e até ser, assim, ser uma empresa dita, uma startup muito grande, né, com sucesso, né, uma nova visão de mundo, tudo mais. Isso quer dizer que ele tem alianças firmes aí com o imperialismo, né. Bom, além disso, ele tem relação com outras figuras muito sinistras aí, muito estranhas, né? Vamos abrir aí a fala para os companheiros falarem. Eu queria destacar um que entrou para a equipe de assessoria econômica do Boric recentemente, que é uma figura chamada Roberto Zaller. Esse cidadão, ele foi anunciado aqui basicamente seguindo mesmo uma desculpa muito parecida com o Guilherme Boulos deu para trabalhar junto do Etchegóin e de outras figuras esquisitíssimas ali, outras figuras assim que são reconhecidamente inimigas do povo, né? Lá no IRE, ele falou sobre a importância de alargar os círculos sociais. O Boric fez exatamente isso. Disse que declarou aqui numa fala reproduzida pela CNN que era preciso a mais ampla unidade e que eles não poderiam ser mesquinhos. E para isso,
anunciou na sua equipe esse Roberto Zaller, que foi presidente do Banco Central durante os anos 1989. Quem que estava governando o Chile em 1989 e qual que era a política geral do país naquela época, César? Você que tem lugar de fala. Bom, o Zaller, ele entrou para o Banco Central do Chile, ele se tornou conselheiro, né, do Banco Central do Chile em julho de 89. Tá? O governo Pinochet, a ditadura Pinochet, acabou em março de 90. E mas peraí, Pinochet não ia acabar com o liberalismo? Não era isso que ele está prometendo? Uma coisa estranha, né? Ele ia acabar com o neoliberalismo e ele me coloca aí, se aproxima de um cara que foi do Banco Central na época do Pinochet, que ele mesmo disse que foi o laboratório do neoliberalismo mundial. Uma coisa estranha, né? Mesma coisa de eu dizer que eu vou acabar com o PSDB e colocar o Dória no meu governo, né? Alguma coisa muito bizarra de ser feita, né? Vou acabar com o neoliberalismo no Brasil, vou colocar Armínio Fraga para ser meu assessor econômico. Exatamente. O Zaller... interessante também, compas, como que é uma carta. A carta que é assim, integrantes do Fórum, né, de Desenvolvimento Justo e Sustentável. Aí, no jornal chileno, um dos maiores jornais aqui lá na Nación, grupo de economistas ligados à centro-esquerda. Então, agora todo mundo é centro-esquerda. Né? Então, centro-esquerda. A centro-esquerda. Então, porque ele envolve... porque é assim agora, né? O Moro, ele é um cara, agora não é mais de extrema-direita, né? Então, tudo faz parte do mesmo jogo. Mas é interessante que a equipe dele inteira é uma equipe que não tem ninguém praticamente de esquerda. O mais esquerdista diz que o socialismo é algo inviável. Então, é preciso reformar, trazer as melhores ferramentas para instrumentalizar a melhoria do sistema, né? Que é o Carlos Ominiani. E daí vai, né? Uma equipe que é bastante controversa, que a gente pode colocar na descrição do vídeo depois, né, desse nosso podcast, esses nomes aí para que vocês possam fazer as consultas. Só para terminar na questão do Pedro Zaller, ele não foi só conselheiro do Banco Central chileno, né? Ele foi também presidente do Banco Central, né, na década de 90. Para quem acha que o neoliberalismo acabou na década de 90, isso daí é uma ilusão, né? Os governos, inclusive, os governos mais esquerdistas que o Chile teve foram governos também neoliberais, né? O Ricardo Lagos, por exemplo, foi um dos responsáveis aí por dar um ganho gigantesco para as empresas de pensões, né? As empresas aí da Previdência, permitindo que o ônus, em caso de um investimento mal sucedido, caísse em cima dos trabalhadores que tinham investido a Previdência em alguma empresa, né? Não, por exemplo, né? Você antigamente tinha, por mais que tivesse feito a reforma das Previdências aí durante a ditadura, caso você se aposentasse e a empresa que você contratou investisse mal o seu dinheiro, você tinha o direito de receber o mesmo dinheiro que você tinha investido. O Ricardo Lagos fez o favor de permitir que a empresa jogasse a desgraça no colo dos trabalhadores, né? Ricardo Lagos, que é do Partido Socialista, mesmo no partido da Bachelet. Bom, outra dessas relações, essa daí que eu achei muito... Uma coisinha... Pode falar, Sérgio. É uma coisa meio lateral, mas eu acho importante aqui, sobretudo para aqueles malucos que defendem assim, o CEPAL, o Centro de Economia para América Latina e Caribe, como uma coisa muito progressista. Esse muito camarada aqui, esse companheiro da revolução contra o neoliberalismo, o Roberto Zaller, ele também é um filho dessa instituição da ONU, né? O CEPAL muitas vezes ele é apresentado como um centro de irradiação de uma política econômica nacionalista que foi em um determinado momento, mas isso é um passado assim que acabou já desde os anos 60, isso não existe. E esse Zaller, ele passou por lá entre 78 até 1989, quando ele sai justamente do CEPAL para
formular a política monetária do Chile durante a ditadura do Pinochet, né? Mas só uma coisa que eu acho importante destacar. Pode continuar, César. Eu acho que essa coisa da CEPAL ela é importantíssima. Tem por dois momentos. A questão do nacionalismo da CEPAL, ele tem um fundamento, tem importância mais relativa, porque é bem isso mesmo. Não foi só a CEPAL, foi a CEA na África e vários órgãos. Então, esses órgãos foi para controlar insurgências, faz parte do conjunto lá do pacote pós-Segunda Guerra. Isso que o Thiago Assad falou é importantíssimo. Só que lá nos anos 90 ainda tinha essa guinada outra da CEPAL, que era o regionalismo aberto. O que seria o regionalismo aberto? Isso aí foi depois da rodada do Uruguai, dos anos 80, que tem a ver com o consenso de Washington, que aí você tem a liberalização máxima da economia latino-americana. Então, esse fundamento que o Assad coloca, me parece uma ligação importantíssima para entender quem é o Boric nesse processo todo e como que estão as eleições do Chile. Né? Então, voltamos à pergunta. Se o Boric ganha, a esquerda ganha? Passo a palavra para os contras. A trajetória é muito... diz muito, né? Quando tem uma matéria aqui de julho falando quem são os assessores da economia do Boric, são todos pessoas novas, com cara de pessoal mesmo, integrantes da esquerda, da Convergência Social, que é o partido dele, um presidente de um instituto chamado Espaço Público, Javiera Martini, de 34 anos, militante, todos assim de esquerda, ligados ao Rado, e aí logo depois já sai, agora que ele está mais perto, ele já anunciou uma expansão ideológica do time econômico, né? E aí, além do Roberto Zalli, entrou a Andrea Repetto, e que a gente vai falar dela, e aí nessa notícia ainda fala ainda que ele está abrindo para outro cara, que é o Oscar Landeretti, que é um consultor de Wall Street. Então, assim, ele está chegando muito rápido perto do imperialismo. A gente pode falar um pouco da Andrea Repetto, que está ligada a vários institutos e ao governo da Bachelet, né? Só para um comentário rápido aí, antes do Assad falar, é que quando eu fui pesquisar sobre a Andrea Repetto, talvez aí o pessoal identitário vá me xingar um pouco, mas eu digitei o nome dela no Google, a primeira coisa que apareceu foi Andrea Repetto Pareja, uma das pesquisas. Pareja é casal em espanhol, para quem não conhece, né? Outra coisa em português, tá? Ou também em espanhol também dá, mas era Andrea Repetto, marido. Aí eu não sei porque me fiquei curioso, cliquei e não encontrava quem era o marido dessa senhora, até que eu encontrei uma matéria de 2013 que fala dela dentro do governo da Bachelet e que faz sentido, né, as pessoas buscarem quem que era o marido dela. Ela é casada, ou era, né, não sei se ainda continuam juntos, mas com um senhor chamado Rafael Bergogne. Esse Rafael Bergogne, ele fazia parte do governo Pinheira. Ele foi presidente do metrô de Santiago, o mesmo metrô onde começaram as mobilizações de 2019, alguns anos depois. Ele também governou, aqui novamente eu fechei o negócio que estava no nome dele, mas ele foi presidente de alguns setores maiores dentro do governo Pinheira até 2015. Enquanto ela fazia parte ela fazia campanha pela Bachelet, ele fazia campanha pelo Pinheira, pela reeleição do Pinheira. Não, perdão, pela reeleição do Pinheira é impossível porque no Chile não tinha reeleição, mas ele fazia campanha pela direita dentro do governo Pinheira. Aqui, por exemplo, vou ler rapidamente. Aqui está o nome do setor que trabalhava. Enquanto ela fazia em 2000 vamos ver aqui, em 2013, campanha para Bachelet, ele era superintendente dos bancos no governo Pinheira, um governo neoliberal.
E aí a matéria que eu peguei em questão fala que os dois davam risada quando perguntavam para eles sobre o fato deles terem visões de mundo tão diferentes, que nem eram tão diferentes assim, mas ele já ligado ao Piñera, que já é um setor quase de extrema-direita no Chile, e ela ligada a Bachelet, que foi o que mais de esquerda existiu no Chile nos últimos anos, né? Então, só para ter uma ideia, para começar, assim, ela era casada com alguém do governo Piñera, só para a gente começar a falar sobre essa figura, né? Um outro ponto aqui importante que a gente conseguiu averiguar é que ela é... Pode falar, Adriana. Não, pode falar, pode continuar. Eu ia começar a falar dos institutos. Era isso que eu ia querer. Inclusive, eu só vou falar o nome de um deles aqui. Eu queria que você falasse quem financia, não financia, sim, quem financia esse instituto e com quem ele está ligado, que é o Instituto Fundación Superación de la Pobreza, ou Fundação Superação da Pobreza. Esse instituto, que ela é a presidente nacional desde 2018. É financiado pelo nosso amigo NED, National Endowment for Democracy. Mais uma vez, vemos o imperialismo manipulando eleições, institutos, propagandas, narrativas através do NED. Não só esse instituto, mas também o Espaço Público, que é o outro instituto que ela está ligada, também recebe fundação do NED. Tá aparecendo aqui. Então, fica claro, né, que o Boric está diretamente ligado também com essas fundações. Ele não apareceu do nada. Ele não era o candidato que ninguém conhecia e de repente virou o primeiro lugar por nada. Tem muito interesse por trás disso. Só para exemplificar aí, exemplificar não, dá o caminho direto para quem está escutando, se alguém fica aí na dúvida sobre o que a gente está falando, entra no site La Constitución es Nuestra. Esse site aí é um site que é um grupo de organizações que propõe aí cerca de 257 leis para a Assembleia Constituinte do Chile. A Assembleia que foi feita aí pela mobilização popular no país, né? Algo que era para melhorar a vida da população. Tem 257, mais ou menos, propostas aí para o Chile, e quem financia essa organização é justamente quem dá apoio, pelo menos, né? É impulsionado pela Global Initiative Frederick Ebert Stiftung, mais algumas organizações, apoiado pelo NED, e da qual faz parte a Anistia Internacional, a Fundação Superação da Pobreza, que é a fundação que a Andrea Repetto é a presidente, ou seja, ela tem a mesma política que o NED na Constituição, e ela vai fazer parte do governo Boric, caso ele seja eleito, ou também esse Espaço Público, mas outras organizações, aí, o que deixa o negócio muito confuso, muito estranho, né? Como que alguém de esquerda aí, no marco de uma Assembleia Constituinte, vai se aliar a alguém que tem o NED por trás, né? Alguém que tem que estar junto com o NED aí, formando propostas para o país, né? Ou seja, você diz que é da esquerda radical e tudo mais, só que você tem no governo alguém que tem as mesmas propostas do NED, que é a CIA, que nada mais é do que um braço da CIA nos Estados Unidos, para melhorar a vida de um país pobre, que é o Chile, que é o caso do Chile, né? É uma coisa muito estranha de se esperar de um candidato da esquerda, não faz sentido nenhum esse tipo de relação. É interessante, vou fazer um comentário, desculpa, Tiago Assad, porque tem relação com essa questão, eu também queria convidar todos a entrarem numa revista chamada New Left Review. É uma revista, nós vamos colocar o link na descrição, mas o Boulos deu entrevista esse ano para essa revista, e o entrevistador é o Mário Sérgio Conte, que é da Globo News. Ele faz uma entrevista, a entrevista que vai para o ar na Globo News é cortada e aqui está inteira. Ele é apresentado nessa revista como a esquerda do PT, o pessoal como o partido mais radical do Brasil. E que a rede ligada a esse movimento da chamada nova esquerda, que ao mesmo tempo ela é nova esquerda, mas ao mesmo tempo se diz radical, tem figuras como Pedro Castilho, né,
figuras ali apresentadas como até o Obrador, que é um pouco mais nacionalista, mas, sobretudo, ali o Boric está apresentado também como um aliado de primeira ordem. Inclusive, o pessoal não hesitou, ao contrário do nosso partido, que hesitou o Ortega, né, quer dizer, saudou o Ortega, perdão, o pessoal não hesitou a falar da grande líder da esquerda aí, que chegou no segundo turno, né? Então, isso mostra muito como que é a relação, que é uma relação transnacional, né, internacional, né, desses grupos. E o Boric ele está na Human Rights Watch, que é uma das ONGs, as maiores ONGs que fazem parte desses grupos de desestabilização dos países, das democracias. Né? Então, a gente tem que denunciar isso. Então, eu vou passar a palavra para os companheiros, acho que o Assad, né, tem considerações a respeito, e a gente dá continuidade aí. Desculpa, companheiro, mas essa parte precisava falar para ligar, perdão. E essa revista ainda fala que o Guilherme Boulos é da mesma turma do Boric, né? São da mesma linha. Tem muitos elementos mesmo, né? Só destacando aqui, ó, esse La Constituição es Nuestra é justamente o elo aqui que apareceu ligando essa guria aqui, o André Repeto, né? Isso, a Repeto. A esse mentiroso aí muito fake aí, certamente de nariz grande, se fosse a história. Eu atropelei você, César, já era. Mas essa organização, essa La Constituição es Nuestra, tem, além do apoiada declaradamente, né? Está na própria página deles, com o apoio do NED. Eles também participam dessa organização aqui. A Fundação Superação da Pobreza, e outra também ligada a Repeto, que é o Espaço Público. São aqui que também praticamente é apoiado assim, pela NED. Isso, e uma das organizações que estão dentro aqui dessa La Constituição es Nuestra, e me chamou muita atenção também quando a gente via, foi a Transparência Internacional, que foi, aqui no Brasil, ela ganhou muito destaque durante o período da Lava Jato, como sendo a assessora aqui de relações públicas da Lava Jato, nas denúncias que foram feitas pelo Glenn Greenwald lá no The Intercept, na época das revelações que foram feitas das ligações espúrias da Lava Jato com toda a podridão da operação, né? Essa organização ela aparece também como se prestando a fazer a interlocução da Lava Jato com organismos sobretudo do imperialismo europeu, né? Se não me engano, ela é alemã, mas de qualquer forma você está vendo aqui uma orquestração aqui muito muito bem articulada, onde fica claro que isso aqui é outra operação, é o IRE do Chile, né? E aqui só que nesse caso aqui a operação para impulsionar um elemento de aparência esquerdista, mas de profundamente aqui ligado ao imperialismo, que existe mais podre, ao pior inimigo aqui da classe trabalhadora a nível mundial. Essa operação ela já deu um pouco mais de resultado. Você não tinha lá esse elemento de uma esquerda com musculatura política capaz de fazer frente a isso, né? Você não tinha um PT, não tinha um Lula. Falta assim o atraso político do Chile nesse sentido, ele é muito grande. E essa operação acabou dando muito resultado, levando essa figura aqui ao segundo turno. Acho que aqui nós já temos alguns elementos muito concretos para responder a pergunta do Roberto como não, companheiros. A esquerda não, quer dizer, a menos que você considere assim, de uma maneira muito, como disse o Rui, né, a esquerda da direita, né, do imperialismo, aí até vai, mas no âmbito da luta de classes, a classe trabalhadora chilena não está ganhando absolutamente nada com esse segundo turno do Chile. O que nós temos aqui são dois elementos distintos da mesma
do mesmo sistema de opressão aqui, de destruição das condições de vida do povo chileno e da classe trabalhadora. Dois lados da mesma moeda, né? Bom, eu acho que já é o suficiente para a gente entrar em outra parte aqui do nosso podcast, né? Ainda sobre o Boric, mas em outra questão, que é a questão do Raduy, o candidato aí do Partido Comunista, né? Ele que é prefeito de uma cidade chamada Recoleta, né? Nome aí que deveria ser uma cidade do PSOL, né? Um coletivo do PSOL, né? Recoleta, alguma coisa assim, pelos direitos ambientais, não sei, parece muito com isso daí, mas enfim. Ele é presidente, ele é governador, ele é prefeito dessa cidade, é um candidato de um partido que não é um partido, ele é um político de um partido que não é um partido nacionalista como o PT, como o MAS da Bolívia, né? O Chile não chegou a ter o nacionalismo, essa onda rosa aí do nacionalismo de esquerda na América Latina dos últimos anos, né? O Chile não chegou a ter isso. O Chile teve, no máximo, uma Bachelet, que foi um governo neoliberal um pouco mais frágil, um pouco mais fresquinho, né? Um neoliberalismo com ventilador na sua cara, assim. Foi isso o máximo que o Chile conseguiu ter. O Raduy, que é do Partido Comunista, entretanto, quando a população começou a sair às ruas e quebrar tudo e fazer quase uma insurreição no Chile, uma das coisas mais bonitas que aconteceu na América Latina nos últimos tempos, ele despontou como candidato preferencial da população. Tudo indicava que ele seria aí o candidato da esquerda, né? Entretanto, aí, os outros partidos menores que o Partido Comunista do Chile começaram a fazer campanha para uma união entre a esquerda, fizeram a união aí para a Assembleia Constituinte, só que fizeram uma eleição, forçaram o Partido Comunista a fazer, inclusive, essa eleição, para eleger quem seria o candidato aí, dentre todos esses partidos da esquerda, e quem ganhou foi o Gabriel Boric, de uma maneira surpreendente. Mesma coisa que a gente fizer aí uma eleição entre alguém do PT, por exemplo, e o PSOL, e dar alguém do PSOL, né? Mais ou menos o que aconteceu em São Paulo nas últimas eleições, e o que vem acontecendo agora no estado de São Paulo, que o PSOL quer forçar o Haddad a renunciar para que o Boulos seja candidato aí da esquerda no estado, né? Foi o que aconteceu no Chile. Bom, o que é muito estranho, né? O Raduy é um candidato da pequena burguesia. Entretanto, tanto ele quanto o Partido Comunista saudaram a Nicarágua por conta da eleição do Daniel Ortega, o que fez com que o Boric, no seu Twitter, pedisse explicações ao Partido Comunista e tentasse se afastar do Partido Comunista quando o Partido Comunista deu essa declaração em favor da Nicarágua. Também o Roberto citou aí a Human Rights Watch, que é uma organização da qual o Boric fez parte. A Bachelet, há um tempo atrás, ela fez um relato na ONU, ela trabalha para a ONU hoje em dia, ela fez um relatório para a ONU acusando a Venezuela de crimes contra a humanidade, essas coisas todas, né, contra a democracia e tudo mais. O Raduy atacou muito a Bachelet. Ele disse que no relatório dela de crimes contra a democracia não consta o golpe que ela apoiou, que é o golpe da ala do Guaidó. Ou seja, o Raduy, ele se colocava ao lado da Venezuela, ao lado da Nicarágua, ao lado de Cuba. E, curiosamente, o Boric, que é ligado a essa André Repeto, é ligado a toda essa direita, e essa André Repeto é ligada a Bachelet, curiosamente, esse setor, esse Boric, venceu o Raduy nas prévias que iriam aí para as eleições deste ano, né? Então, fica mais claro... Fica mais surpresa numa votação esquisita, né? Uma votação muito estranha e que rendeu poucos votos. Todo mundo que votou nessa eleição praticamente votou no Boric nesse primeiro turno. Foi muito estranho o que aconteceu nessas eleições, é uma coisa que tem que ser averiguada futuramente aí, mas que você não... É mais ou menos assim, você tirou um candidato pequeno burguês, mas que era favorável à Nicarágua, à Venezuela, a Cuba, e colocou um cara que ataca esses países aqui na América Latina e é ligado ao imperialismo, né? E é ligado, inclusive, a Bachelet. E ele fala que ele é uma esquerda radical e tal, mas ele é ligado à esquerda mais capituladora que a gente teve na América Latina, junto aí com o Pepe Mujica no Uruguai.
Inclusive, o Bachelet é ótimo, né? Você As declarações do Boric são... Ele fala que ele tem um compromisso irrestrito e absoluto no que diz ao respeito aos direitos humanos, que a gente sabe que direitos humanos é um dos itens aí que o imperialismo usa para intervenção, né? Acusação de violação de direitos humanos. Aí ele fala que seja o Estado de esquerda, de direita, de centro, que ele vai sempre proteger os direitos humanos, e ele fala que aconteceu com Ortega na Nicarágua é inaceitável, ele não tem dúvida de que é uma fraude total, que é uma ditadura de família nesse momento, a esposa é vice-presidente, todos os candidatos presidenciais são presos, estão sendo perseguidos. Ou seja, está repetindo exatamente o discurso imperialista, falando que o que aconteceu na Nicarágua é inaceitável, vamos defender a democracia no Chile e em todo o mundo. A democracia que ele está defendendo aí é a democracia fascista imperialista. Já está bem claro que esse é a democracia que ele está defendendo. Uma coisa só sobre essa questão. Uma coisa só sobre essas eleições, ele está atacando muito, mas a gente destaca aqui, a gente lembra, como disse na semana passada, que a eleição na Nicarágua contou com a participação de 65% dos eleitores aptos a votar naquele país. Ao passo que a eleição no Chile contou só com 47%. É uma coisa que a gente começa com... Acho que perdemos o Assad. Assad caiu? Opa, pronto. Acho que voltou. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Então, se a gente chama aquelas eleições com uma participação popular muito maior de antidemocráticas, o que se fala das eleições chilenas, onde menos da metade do público apto a votar simplesmente ignorou, onde, aliás, mais da metade dos eleitores aptos a votar simplesmente ignorou essas eleições, demonstrando que não viam muita saída também no que estava sendo proposto aqui pelo pleito desse ano, né? A gente dá essa mesma caracterização, será que vamos ver ele fazendo uma coisa que a esquerda adora, que é a tal da autocrítica? Nossa eleição aqui não serve para nada porque o povo não curtiu aqui, não se sentiu representado nela. Interessante também, eu queria fazer outros comentários até, que assim, importante as correlações com o imperialismo, assim, os nexos claros, né, do personagem Boric, né, que são as ligações com essas organizações não governamentais, com essa estrutura de atuação do NED, né, que foi falado. Também queria fazer outros destaques aqui, como uma figura também que faz parte, né, dessa carta, essa grande carta ao povo chileno, né, que foi feito, que é uma grande carta que envolveu aqueles personagens que nós já falamos, como o Roberto Zadler, e outros personagens como, né, o Oswaldo Rosales. Esse Oswaldo Rosales, que também fez parte, também cepalino, lá dos anos 90, do regionalismo aberto, a ideia de abrir, né, mercados, de fazer, né, enfim, que o comércio exterior, né, deveria ser aberto, toda aquela questão de flexibilizar a América Latina aos interesses externos, tudo está aqui, né, dentro desse outro personagem, que ele vai falar uma das coisas que é muito, muito recorrente hoje na América Latina, que é o centrismo, né, que é você tentar trazer tudo por centro. Ele fala assim, por exemplo, é urgentíssimo la unidade de la centro-esquerda. Né? Então, ele fala em nome de uma centro-esquerda para assegurar uma maioria que permita abordar o cenário completo em lo econômico. Então, ou seja, então ele vai para a ideia de tentar um centralismo, né, trazendo todos os tipos de personagens, inclusive personagens de abertura, pessoas ligadas à abertura econômica, né, em nome da CEPAL. Isso é interessante. Então, o Thiago Assad deu a senha fundamental aqui,
que vem com essa fachada, né? Desde figuras ligadas a Pinochet e ao extremismo, mas essas figuras ligadas aos setores do banco, aos setores bancários, aos setores mais avançados do ultraliberalismo, em nome de um projeto de permanecer vendendo o país, que tem a ver com a questão dos recursos naturais e estratégicos do Chile. Mas também, só para finalizar, que essa carta ao povo chileno, junto com esse Boric, esse personagem Boric, tem a ver com o ataque à questão inflacionária, que no Chile está mais acelerada do que no Brasil, e isso tem sido colocado como um grande clamor, até entre essas personalidades sujas do métier econômico aí. E aí a esquerda real não entraria com esses personagens, porque é algo complicado. Passar a Adriana. Eu ia falar que para a gente é claro que o Ortega prendeu as pessoas que estavam recebendo financiamento dos Estados Unidos, financiamento estrangeiro, para desestabilizar a política do país, que inclusive causou um tanto de morte nos protestos violentos da extrema-direita. Então, fica aí a resposta para o Boris sobre a Nicarágua, e mostrar, já que a gente está falando dos recursos naturais, que essa empresa Espaço Público, onde todo mundo que está ligado ao BOR, que está ligado, várias pessoas estão ligadas a essa empresa, que recebe dinheiro do NED e da Embaixada do Canadá e tal, eles estão diretamente ligados, eles fazem consultoria para a empresa de mineração, aquela BHP Billington, que é a sócia na Samarco, que foi responsável pelo desastre lá em Brumadinho, em Minas Gerais, e que está de olho. É claro que eles estão de olho nas enormes reservas de cobre que tem no Chile, né? Está faltando uma para falar? Eu não sei se a gente comentou, né? Quando a gente falou do órgão que essa Adriana não, desculpa. Andréa Repeto aí é a presidente, a Fundação por la Superação da Pobreza, que recebe um financiamento da União Europeia, né? Uma coisa que é, inclusive, fácil de você averiguar no site dessa fundação. Você vai em transparência, não está nada transparente lá, mas você clica e encontra lá que ela recebeu uma grana aí da União Europeia, né? E de outros órgãos muito estranhos, alguns bancos, um negócio muito esquisito, né? Bom, além disso, né, eu queria conversar aí, está acabando já o podcast, mas comentar com vocês, né, que essas eleições não tiveram a participação massiva da população, o que é muito esquisito, já que o Chile praticamente não acabou, não terminou de fazer mobilizações grandes da população, né? Desde 2019 nós temos grandes mobilizações, a votação na Assembleia Constituinte, que já foi uma votação muito capituladora, permitia aí, em tese, que a direita tivesse controle da Assembleia, e foi proposta pelo próprio Pinheira, né? Não foi uma coisa de confronto com o imperialismo, como vem sendo a Assembleia Constituinte no Peru, por exemplo, que é o povo que está se mobilizando por ela e tudo mais. Foi uma Assembleia que teve muita mais votação do que a votação agora, né? Só 53%, 47% da população saiu para votar no dia das eleições, né? O terceiro colocado, me falha de novo a memória do nome dele, é Franco Parisi, foi um cara que ele fez campanha do Chile, dos Estados Unidos. O cara nem foi para o Chile fazer campanha, teve 8% dos votos. Para a gente ter uma noção de como essas eleições foram estranhas, né? Mas tudo isso indica aí uma capitulação muito grande da esquerda, né? A esquerda não soube aproveitar essa insurreição que teve no Chile, essas grandes mobilizações que tiveram no Chile, né? Pelo contrário, né? Parece que suprimiram as manifestações. A impressão é que ia ter uma evolução na China. As manifestações eram enormes, o povo estava muito mobilizado e a gente não viu a esquerda tentando liderar,
colocar demandas, organizar a população, a gente não viu nada disso, né? Aparecia, aqui, eu me lembro no ato do auge dessas manifestações, eles começaram até a organizar algumas barricadas nas periferias, organizar. Isso eram movimentos que não tinham relações com partidos, eram movimentos de indignação popular, mas ao mesmo tempo você tinha operações do Exército, né, que fingia a bandeira branca, aí as pessoas, né, saudavam o Exército para aquelas imagens circular no mundo que não havia violência, ao mesmo tempo que o número de pessoas já, vamos dizer assim, que tomaram tiro, inclusive, nos olhos, né, que ficou marcado dentro dos protestos, né, inclusive começaram a colocar fantasias, né, com as tapas nos olhos, né, e depois disso os protestos passaram a ter encenações e performances, né, inclusive performances de danças. Então ele sai da linha mais de confronto, né, para se tornar algo mais performático. E me parece que é nessa direção que entra esse partido da Convergência Social, que é um partido que não tem nem como pauta a nacionalização dos recursos, né, que é o cobre, que é o principal recurso, né, e, inclusive, também a maior faixa litorânea da América do Sul ao Pacífico. Então, ou seja, do ponto de vista de uma integração latino-americana, o Chile é um território fundamental para as conexões, por exemplo, com China, com a Ásia e tal. Isso é um dos aspectos aí que eu acho importante. Queria passar aos companheiros para poder fazer considerações em relação a isso. O Chile tem muito mais... a questão da nacionalização seria muito importante, porque o Chile vai além do cobre também. Ele lítio dessas baterias aí que o Elon Musk leva o Elon Musk a patrocinar golpes, como ele mesmo disse, né? Prata, ouro, tem muita riqueza ali, mineral, e isso tudo fica de fora, demonstrando que o Boric, na verdade, ele é outro elemento direitista também, a serviço com verniz de esquerda, mas a serviço do imperialismo. Mas essa mobilização toda que foi feita, esse verdadeiro golpe aqui de mão contra as manifestações de características revolucionárias, a gente viu cenas assim de um enfrentamento muito contundente contra o regime, mas que pela capitulação, pelas loucuras mesmo, pelas capitulações sucessivas da esquerda, além de uma constituinte fajuta, resultaram agora numa eleição que, só colocando números mais concretos, o Chile tem uma população de cerca de 20 milhões de habitantes, é pouco menor que a grande São Paulo, e nas eleições, colocando em números, foram 1.900.000 votos no Cast e 1.800.000 votos no Gabriel Boric. Quer dizer, o pessoal se lixou para a eleição porque viu que não é nada mesmo, não tem representação popular legítima, mas é um instrumento de manipulação contra todo aquele levante, toda aquela energia que a gente viu, né? O que se deve também, fundamentalmente, aqui puxando a sardinha para o nosso lado, mas a falta que faz um partido revolucionário, né? Isso que o Roberto colocou é uma coisa muito importante, porque as manifestações elas eram muito espontâneas, mas a população normal não tem condições, assim, os trabalhadores eles não têm condições de acompanhar a política de maneira muito por dentro, assim, muito mais decidida do que a mera revolta, o que leva a essa sequência de capitulações que colocam, por sua vez, um alerta para a esquerda aqui no Brasil. Esse vai ser o resultado da política brasileira se nós deixarmos que as manipulações feitas pela esquerda pequeno-burguesa derrube essas manifestações que foram iniciadas, sobretudo por nós, no PCO, no 1º de maio, e que devem continuar aqui com toda a força para evitar que o mesmo resultado aconteça. A gente tem um elemento desses aí, patrocinado pelo imperialismo, para conduzir a luta política aqui no Brasil. Pois é, o povo fica aí entre o José Antônio Castro, que está sendo comparado com Jair Bolsonaro, com Trump, que é um direitista que vem de uma família de nazistas,
da Alemanha, e o irmão trabalhou com Pinochet, então é um cara que é completamente extrema-direita e uma falsa esquerda. Então a gente vê que o povo fica sem opção, por isso que sempre vai dar errado. Bom, companheiros, estamos aqui estourando o horário do Mundo em 1 hora. Gostaria de agradecer aí a todos, pedir novamente para compartilhar esse interessantíssimo vídeo aí, esse podcast com todo mundo aí. Queria agradecer novamente a audiência, se inscrevam na Causa Operária TV e no Internacionalismo. Na semana que vem vamos falar de Honduras, Honduras que sim teve uma mobilização nas eleições, é um exemplo para a esquerda aqui da América Latina, contra o golpe de Estado 12 anos depois, né? A Xiomara Castro está ganhando as eleições, até agora 16% das urnas apuradas, ela está com 53% dos votos. Muito obrigado aí, companheiros. Honduras vai ser o tema do próximo podcast. Tchau, tchau, até mais.